Glória a Deus, graças a Deus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, é um prazer estar aqui em mais uma palestra deste Web Fórum com os queridos irmãos. Hoje vamos tratar de um assunto que é maravilhoso, um assunto que nos enche o coração de gratidão, de alegria. Nós vamos falar sobre um dos temas mais caros à teologia arminiana. Vamos falar sobre a graça de Deus. Hoje com o tema a graça resistível ou libertos pela graça. Vamos entender um pouco melhor sobre a visão arminiana da graça de Deus, a sua operação, como o homem recebe esta graça e a forma então como ela vai trazer a este homem a capacidade de responder favoravelmente à oferta de salvação e, portanto, receber aquilo que de graça lhe é oferecido pelo Senhor. Antes de nós verificarmos aqui esses detalhes, nós precisamos conhecer rapidamente quais são os 5 pontos fundamentais do arminianismo, que podem ser listados aqui na forma de um acróstico, conhecidos pela sigla FACTS, que seria fatos em inglês, né? Traduzindo então para o português, nós teríamos os 5 pontos. Quais são? Libertos pela graça, que é exatamente esse que nós vamos ver hoje, é o primeiro ponto do arminianismo. Expiação para todos, eleição condicional, total depravação e segurança em Cristo. A ordem aí não é exatamente a ordem lógica, assim, de como a operação de Deus acontece na vida do homem, mas a forma como são apresentados os pontos arminianos. Para fazermos um contraponto, vamos mostrar também os 5 pontos principais do calvinismo, conhecidos pela sigla TULIP, né? A tulipa, a flor holandesa, fazendo referência lá ao país onde foi realizado o Sínodo de Dort e onde foram estabelecidos esses 5 pontos. Aí nós temos então total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses são os 5 pontos do calvinismo. Vamos dar uma olhada então um ao lado do outro para fazermos um rápido comparativo entre as duas posições. A total depravação é defendida tanto pelos arminianos quanto pelos calvinistas, como nós já vimos numa palestra aqui. A eleição, então, é o primeiro ponto onde há uma divergência maior. No arminianismo, a eleição é condicionada à fé. No calvinismo, a eleição é incondicional. A expiação, no arminianismo, ela foi realizada para todos. Jesus morreu por todos. No calvinismo, a expiação é limitada. Jesus morreu apenas pelos eleitos. No quarto ponto, nós vamos ver a graça de Deus, que em sua atuação é resistível, mas que liberta o homem para poder responder favoravelmente ao Evangelho, enquanto que no calvinismo a graça é irresistível, ela age irresistivelmente sobre o homem. E o último ponto, nós temos no arminianismo a segurança em Cristo, o crente está seguro e não perde a sua salvação desde que ele permaneça em Cristo, enquanto no lado do calvinista é chamado de perseverança dos santos, porque ele, uma vez salvo, salvo para sempre, não há nenhuma possibilidade de perder essa salvação, segundo o que eles afirmam. Hoje nós vamos então ver aí este ponto, libertos pela graça, que é uma das principais afirmações do arminianismo que vai divergir em diversos pontos da visão calvinista. Antes de tudo, vamos entender o que é a graça de Deus. Creio que é um conceito já amplamente conhecido de todos, né? A graça é um favor imerecido que Deus concede livremente aos homens. A graça de Deus, portanto, não é um merecimento do homem, não é algo que Deus faz como recompensa, mas é que Deus livremente vai agir no coração do homem. Livremente Deus vai alcançar este homem e trazê-lo à salvação. A graça é, portanto, um favor imerecido. No calvinismo, eles desenvolveram alguns conceitos de graça. Ela apresenta, por exemplo, o conceito de graça comum. O que é a graça comum? Vou me valer do conceito aqui do dicionário teológico do nosso mestre
pastor Claudionor de Andrade, que diz que a graça comum se revela em favores administrados por Deus a toda a raça humana, visando a preservação da vida na terra. A graça comum, nessa visão calvinista, é algo que Deus faz em todos os homens, em toda a humanidade, que vai preservar esta vida na terra, por exemplo, impedindo o maior crescimento da maldade, não é? Restringindo o mal, capacitando o homem para exercer algum tipo de justiça, de direito, também trazendo ao homem questões como a capacidade criativa. Enfim, ela age neste planeta em todas as pessoas. No entanto, na visão calvinista, essa graça, que eles chamam de graça comum, é um conceito. Não existe essa palavra na Bíblia, graça comum. Não há um versículo que diga, Deus na sua graça faz assim, 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 que liste todas as características atribuídas a essa graça. É um conceito. Ela, segundo o calvinismo, não leva o homem à salvação. O que para nós é algo estranho. Como que a graça de Deus se revela a alguém ou alcança alguém e não visa a maior bênção de Deus, que é a salvação. Mas esse é um conceito que o calvinismo defende, a graça comum, não salvífica, que alcança a todos os homens. Também eles apresentam um conceito de graça que é estranho ao arminianismo, que Calvino vai falar de uma graça temporária, uma graça evanescente, que Deus daria a alguns, que eles por um momento pareceriam eleitos, que eles até frequentariam uma igreja e tudo mais, mas que após um tempo Deus tira essa graça que era temporária e eles então irão cair porque de fato não são eleitos. Na realidade, isso também é um conceito criado pelo calvinismo para justificar aqueles casos de apostasia. Alguém que durante anos esteve na igreja e mostrou frutos e fez uma obra para Deus, mas que depois caiu. E como caiu? Se ele era eleito e nunca mais voltou à igreja, e aí Calvino diz, não, isso era uma graça temporária que havia sobre ele, que também é um conceito completamente estranho ao arminianismo, uma graça de Deus que é dada por um tempo e depois é tirada. No calvinismo, então, temos esses conceitos aí. Já no arminianismo, a graça de Deus, ela sempre visa a salvação de todos os homens. No entanto, ela possui diversas operações. Ela age de formas distintas ou de diversas maneiras, né? Eu vou citar Jacó Armínio, que é o primeiro e maior proponente dessa teologia que nós chamamos de arminiana. Para quem não está lembrado, Armínio é um teólogo da Igreja Reformada Holandesa que viveu no final do século XVI, início do século XVII, e que formulou essas questões. Ele não foi aquele que inventou essas ideias, né? Na realidade, tudo isso já vinha sendo defendido pelos pais da igreja, os primeiros teólogos, desde após a época apostólica. Armínio, ele vai apenas agrupar esses conceitos, essas ideias, defendendo este ponto de vista contra o calvinismo exagerado dos seus dias, que era defendido por Teodoro de Beza. Então, Armínio, ele vai dizer sobre a graça de Deus o seguinte: a graça é uma só em essência, mas varia em seu modo. É uma só, visa sempre uma coisa que é levar o homem até a salvação, mas nesse meio tempo, até que ele chegue lá, a graça também vai proporcionar muitas coisas ao homem, né? A Bíblia diz que Deus dá o seu sol e a sua chuva a todos. Ele diz ainda que a graça é uma no princípio e no fim. É a mesma graça, do princípio ao fim, é o mesmo Deus, com a mesma intenção e, portanto, com o mesmo favor. Só que ele diz, ela é variada em seu progresso. Ao longo da atuação na vida do homem, à medida também que esse homem se abre para esta graça ou se fecha para ela, que rejeita ou que abraça essa graça, ela vai atuar de forma diferente na vida deste homem. No entanto, no arminianismo, a graça de Deus sempre vai visar a salvação.
Nós não entendemos que Deus, tendo como maior de todas as bênçãos a salvação em Jesus, possa conceder a alguém um pacote de benefícios que não inclua essa que é a maior bênção, a salvação que lhe custou tão caro a vida de seu filho. Nós podemos ver então como Armínio vai descrever a atuação ou as atuações desta graça. E aí nós vemos aqui que a primeira fala de Armínio a esse respeito, ele diz que a graça é uma afeição gratuita pela qual Deus, tocado pelo amor, vai em direção a um pecador miserável e, em primeiro lugar, dá o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E depois ele o justifica em Cristo Jesus e, por causa dele, o adota, concedendo-lhe direito dos filhos para a salvação. Então é importante notar que Armínio diz que a graça de Deus, ela tem como objetivo primeiro e principal oferecer a salvação em Jesus. Essa é a maior de todas as bênçãos da graça. Essa é a coisa mais importante, mais extraordinária que Deus tem a dar aos homens. Por isso Armínio diz, em primeiro lugar, não cronologicamente, né? Lógico que alguém nasceu e ele já começa a ser beneficiado pela graça e ele vai aceitar Jesus de repente lá aos 20 ou 30 anos de idade. E ele já foi beneficiado durante muitos anos pela graça de outras formas. Mas em primeiro lugar ele diz porque é a maior bênção, porque é a coisa principal. Se Deus visasse dar outras coisas aos homens que não o seu Filho, ele estaria subtraindo desses homens a maior bênção que ele tinha para lhes oferecer. Então, para Armínio, a graça em primeiro lugar é na pessoa de Cristo, visando a salvação do homem, para que todo aquele que nele crê possa ser justificado, adotado e salvo, então, na pessoa bendita de Jesus. Mas ele não para por aí, no que diz ao conceito da graça, ele diz ainda que a graça é uma infusão, é um derramamento, é algo que vai ser incutido dentro do homem. E ele diz, tanto no entendimento como na vontade e afeições humanas. Deus então vai agir dessa maneira no coração do homem, né? O coração na Bíblia é esse centro do intelecto, das emoções, esse centro das decisões humanas. Ele diz que Deus vai agir então com a sua graça aí, infundindo todos os dons do Espírito Santo que pertencem à regeneração, à renovação da fé, da esperança, da caridade, etc., do tal homem. Pois sem esses dons graciosos, o homem não é suficiente ou capaz de pensar, ter vontades ou fazer qualquer coisa que seja boa. Então, para Armínio, a graça realmente é a fonte de todo bem. Deus vai derramá-la sobre os homens, trazendo tudo o que o Espírito Santo pode trazer ao homem. Os dons, a esperança, a regeneração, a renovação, tudo é uma ação da graça. E essa graça, ela se derrama sobre todos os homens que não a rejeitam. Ainda Armínio vai fazer a última referência à graça, ou ao conceito que ele tem dela, e vai dizer que a graça é a assistência permanente e a ajuda contínua do Espírito Santo, segundo a qual ele age e inclina para o bem o homem que já foi renovado, e de acordo com o que Deus pode desejar e trabalhar em conjunto com o homem. Aí é importante notar que nesse último ponto aqui, Armínio vai destacar algumas questões sobre a graça, quando ele diz, em primeiro lugar, que ela é a ação permanente do Espírito Santo. A graça de Deus, no conceito arminiano, não é uma força, não é uma energia, não é simplesmente um sopro, mas é a ação do Espírito Santo, a ação de Deus na pessoa do Espírito Santo agindo no coração do homem. É uma ação pessoal, é uma ação direta de Deus, não é simplesmente uma energia divina. Não é apenas um favor impessoal, é algo realmente feito diretamente por Deus. E ele diz que esse Espírito Santo, essa ajuda permanente do Espírito Santo, vai agir inclusive no homem renovado. Mesmo o crente, mesmo o que já foi transformado, ele depende constantemente da graça, ou seja, da ação do Espírito Santo, para continuar sendo esse crente fiel. E essa graça, ele diz, o Espírito Santo vai trabalhar em conjunto com o homem. Não é uma ação do Espírito Santo que despreza qualquer reação, qualquer ação, qualquer cooperação humana, mas que vai trabalhar junto com ele.
Ou seja, não é uma coisa forçada, não é algo que vai ser imposto, mas sim essa assistência permanente do Espírito Santo na vida do homem. A graça de Deus, então, ela se mostra totalmente necessária ao homem para a sua salvação. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar duas situações que parecem paradoxais. Em primeiro lugar, nós vemos que a Bíblia mostra que o homem tem escolhas a fazer quanto ao mundo espiritual. Ele é conclamado a fazer essas escolhas. Lá em Deuteronômio capítulo 30, por exemplo, Moisés vai conclamar o povo dizendo: olha, se vocês servirem a Deus, vocês viverão. Se vocês servirem aos deuses estranhos, vocês morrerão. E aí ele diz: eu proponho a vocês a vida e a morte. Eu tomo os céus por testemunha que eu estou colocando isso diante de vocês. E eu digo: escolham a vida para que vivam. A vida aí seria servir a Deus, o Deus verdadeiro, porque o contrário que geraria a morte era servir aos deuses estranhos. Então o povo estava diante de uma decisão que eles tinham que tomar. A que Deus eles iriam servir? Da mesma forma, lá em Josué capítulo 24, verso 15, ele diz: olha, vocês podem escolher. Vocês vão servir aos deuses de vossos pais, vão servir aos deuses aqui do povo dessa terra, ou vão servir ao Deus verdadeiro. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele está colocando ali uma decisão que o povo precisa tomar. E não é uma decisão assim: escolha se você vai comer galinha ou carne no almoço, escolha se você vai construir uma casa na parte alta ou na parte baixa do terreno. Não são essas escolhas comuns da vida. Ele está falando de escolhas espirituais, de escolhas que você precisa fazer para ter vida ou para ter morte espiritual. A que Deus você vai servir? Também nós vamos ver que a Bíblia convida todos os homens a virem a Jesus. Apocalipse vai terminar com esse grande convite: todos os que têm sede, o Espírito e a noiva dizem vem, todo o que quiser beba de graça da água da vida. Há um convite universal para as pessoas virem a Cristo. O próprio Jesus, no último dia da festa, se levantou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Atos capítulo 17 é um versículo muito interessante, que o apóstolo Paulo diz que Deus convida todos os homens em todos os lugares para se arrependerem. Ele não está falando de alguns homens ou em alguns lugares. Ele claramente diz todos os homens em todos os lugares. Há um convite universal. Mas se nós vemos também que na Bíblia os homens estão, após a queda, num estado de incapacidade espiritual, que Paulo vai dizer que eles estão mortos em pecado, como é que o homem pode atender o convite? Como é que ele pode fazer uma escolha espiritual se ele está morto em pecado? Então nós pensamos nisso e vemos que só há uma resposta. Como o homem está em depravação total, por si mesmo não tem condição de escolher a Deus, de escolher servir a Ele, então é necessária uma ação graciosa da parte de Deus, é necessária que a graça de Deus haja no coração deste homem, libertando a sua vontade, dando-lhe a capacidade de aceitar ou de rejeitar a oferta de salvação que lhe é dada. Ou seja, em sua condição natural, o homem não pode fazer essas escolhas, nem aceitar o convite do Evangelho. Ele só pode fazer isso porque primeiro ele é alcançado pela graça de Deus. É o Espírito Santo que fala o seu coração, o convence que ele é um pecador e que ele precisa de um Salvador. Se não houver essa ação de Deus inicialmente na vida do homem, se a graça de Deus não o alcançar primeiramente, ele não é capaz de fazer essas escolhas. É, portanto, mais do que necessária a graça de Deus para que o homem possa sequer iniciar a sua vida com Deus e obter a sua salvação. Essa graça, então, queridos, ela primeiramente vai se manifestar naquela operação que o arminianismo chama de graça preveniente. No dizer de Armínio, o que é essa graça preveniente? É uma graça que vai antes, que vem antes que o homem possa responder, que possa aceitar. Ele diz que essa graça vai antes, acompanha e segue.
instiga, auxilia, opera o que queremos, age na vontade do homem libertando-a e coopera para que não queiramos em vão. Veja que é uma graça que é chamada de preveniente porque ela vem antes, né? Antes que o homem realmente aceite a Jesus, antes que seja alcançado por mais graça ainda, que vai regenerá-lo, ele já tem um contato da graça de Deus, uma ação do Espírito Santo que vai lhe capacitar a responder. Por quê? Porque ele está morto. Morto ali não quer dizer totalmente incapaz de fazer qualquer coisa, porque o morto ainda peca, né? O morto ainda decide pecar. Mas morto no sentido de inabilidade espiritual. Não há como escolher fazer o bem. Mas quando a graça de Deus age no coração deste homem, lhe restaura. Então essa é a ação da graça preveniente. E é interessante saber que não foi Armínio o primeiro a utilizar essa expressão. Ou seja, não foi Armínio que inventou o conceito de graça preveniente. Porque muitos calvinistas vão dizer que isso é um conceito inventado pelos arminianos que não existe na Bíblia. De fato, você não vai encontrar na Bíblia essa expressão, graça preveniente. Como também não vai encontrar a expressão que eles criaram, graça comum. É um conceito. Mas na Bíblia nós vemos muitas vezes, e vamos ver aqui, como o Espírito Santo de Deus age antes que o homem seja regenerado. Mas só que quem primeiro utilizou esse conceito não foi Armínio, foi Agostinho, que na realidade é a base teológica de todo o calvinismo. Agostinho já dizia que a graça preveniente é um ato de Deus de iluminar o pecador em trevas e influenciá-lo a desejar e buscar a espiritualidade. Então, já havia esse conceito muito antes de Armínio, e os pais da igreja, né, bem anteriores a Armínio, já diziam que Deus age iluminando o homem em trevas. Antes que ele possa ser regenerado, há uma ação de Deus que faz com que ele possa desejar a Deus, buscar a Ele. Essa é a graça preveniente de Deus. Qual é a ação desta graça? Essa graça habilita o homem a crer em Cristo. Ela é, então, a única causa de todo bem espiritual e é preparatória para outras manifestações da mesma graça. Ou seja, a graça preveniente de Deus vem, que é a ação do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, preparando-lhe o coração para receber, abrindo-lhe o coração e a mente para ouvir e dar crédito ao Evangelho. Quando ele se abre para esta graça, ou seja, ele não a rejeita, então ele está se preparando por ela mesma, né, está sendo preparado para receber mais graça ainda. Quanto mais ele não rejeita a graça, mais graça ele vai receber, porque o Espírito de Deus vai agir cada vez mais no seu coração e vai lhe conceder os outros dons, os outros benefícios que a graça de Deus tem para o homem. Então a graça preveniente é a primeira ação do Espírito Santo no coração do homem. Esse é um conceito que o arminianismo defende e que já havia antes mesmo que Armínio pudesse utilizá-lo. Essa graça, ela libera a vontade do homem para crer em Cristo e, portanto, ser salvo. Filipenses capítulo 1, verso 29, o apóstolo Paulo diz: foi concedido a vós o crer em Cristo. Ele não diz que foi dada a fé como uma imposição, ele diz que foi concedido a eles crerem. Depois, no capítulo 2, verso 12 e 13, um texto bastante conhecido, ele diz: operai a vossa salvação, e no verso seguinte ele diz: porque Deus é quem opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Só que Deus opera o querer, ou seja, ele liberta a vontade. Aí em seguida ele diz: agora vocês operem a salvação, ou seja, você não pode resistir, mas sim cooperar com esta graça. O efetuar é de Deus, é Ele quem regenera. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está destacando a iniciativa divina em despertar o querer e a responsabilidade humana de operar a salvação, ou seja, de cooperar com o Espírito Santo nessa atuação, porque não é algo forçado, imposto na vida do homem. Então, a graça preveniente é a primeira ação de Deus.
Porque quando nós olhamos para a forma como Deus age para salvar o homem, qual é a primeira ação de Deus? Nos manuais de soteriologia, você vai buscar lá como a salvação é apresentada. Então, a primeira ação de Deus em favor deste homem é o chamado de Deus. A vocação divina é o primeiro passo para a salvação do homem, que não é nada mais, nada menos do que a oferta de salvação que Deus faz através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus convida o homem a aceitar. Esse chamado, essa vocação divina, que é feita pelo Espírito Santo de Deus, é uma operação preliminar da graça. E aí Armínio vai dizer que essa vocação se dá de duas maneiras. Ele diz, em parte há a vocação externa, que é a pregação do Evangelho. E em parte há a operação ou a vocação interna, que ele diz, se dá pela operação do Espírito Santo, iluminando e esclarecendo a mente e afetando o coração para que seja dada séria atenção àquelas coisas que são faladas e para que seja dada fé ou crédito à palavra. A eficácia, ele diz, consiste na ação simultânea da vocação interna e da vocação externa. A palavra de Deus é pregada e o Espírito Santo age no coração. Então, quando há a ação conjunta, né, da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas somente a ação do Espírito Santo no coração do homem é que vai prepará-lo para dar crédito a essa palavra, aí então ocorre a salvação. Só que o mesmo Armínio vai dizer que a vocação interna, ou seja, a ação do Espírito Santo, ela é concedida até mesmo àqueles que não obedecem ao chamado. Nem todos os que recebem a operação do Espírito Santo, o convencimento, vão responder favoravelmente a este chamado. Há pessoas que vão ser tocadas pelo Espírito Santo, mas por razões diversas. Jesus diz que os homens amaram mais as trevas, né? O João diz no seu evangelho, amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, eles fizeram uma escolha, eles preferiram as trevas do que a luz. Então, esse não será salvo. Não haverá realmente o trabalho continuado da graça, né? A graça vai ser rejeitada por ele naquele momento inicial. Mas ela é oferecida a todos. A graça preveniente vai agir no coração de todos os homens. Para Armínio, é muito importante destacar que a graça de Deus ela é absolutamente necessária para a salvação do homem, desde o princípio até o fim. Acusar Armínio de defender uma salvação por obras, ou que o homem é quem se salva, ou que o homem é quem escolhe se salvar, ou que o homem é que decide a sua salvação, é um desconhecimento do que é a teologia arminiana. A teologia arminiana é completamente fundamentada na graça divina. Veja como Armínio vai dizer sobre isso. Ele diz, desta maneira, atribuo à graça o início, a continuidade e a consumação de todo o bem, de tal forma que, sem a sua influência, um homem, mesmo já estando regenerado, não pode conceber nem fazer bem algum, nem resistir a qualquer tentação do mal, sem esta graça emocionante e preventiva que coopera com o homem. Então veja o que ele está dizendo, a graça desde o início até o fim. Até o homem regenerado precisa da graça de Deus. John Wesley vai dizer, se Deus tirar a sua graça do homem mais santo, ele se torna um total ímpio. Porque ninguém é bonzinho, é santo por si mesmo, e sim pela ação da graça de Deus. É a graça de Deus que santifica o homem, é a ação do Espírito Santo que faz com que ele busque a Deus. Armínio diz então que a graça desde o início até o fim vai agir sobre o homem, mas que essa ação que ele diz já é emocionante e preventiva, ou seja, já vem antes que ele seja regenerado, ela coopera com o homem. Ela não se impõe sobre a vontade humana, mas coopera com ele. Nós vemos assim, então, queridos, que, segundo o conceito arminiano, a graça não é o poder irresistível de Deus. Não é uma força que Deus coloca sobre o homem e o arrasta em direção à salvação. Mas a graça é uma cooperação de Deus com o homem, como um pai amoroso que estende a mão e capacita o filho a usar os próprios recursos que esse pai coloca à disposição do filho.
Vamos dizer que o pai trouxe uma bicicleta de presente para o menino. Só que ele não sabe nem subir na bicicleta, andar nela. Aí o pai pega o filho e coloca naquela bicicleta e o ajuda então e o ensina a usar. Assim que Armínio vê a graça. É Deus capacitando o homem, e à medida que esse homem não resiste a essa graça, mais graça ele recebe que vai cooperando com este homem. Nós podemos então entender no conceito arminiano que o homem pode resistir à graça de Deus. A graça de Deus não é uma ação irresistível. Só que essa graça, nós entendemos perfeitamente que ela é resistível. Por quê? Porque ela é a ação de uma pessoa. É a ação do Espírito Santo. E como uma pessoa, ele quer ter um relacionamento pessoal, verdadeiro com o homem. E só pode existir um relacionamento verdadeiro desde que seja não forçado. Um relacionamento forçado não pode ser verdadeiro. Se uma feiticeira, ela cria uma poção lá, vamos supor que tal coisa exista, e por tomar aquela poção, alguém fica irresistivelmente apaixonado por aquela feiticeira, nós diríamos que esse é um amor verdadeiro? Logicamente que não. E se for Deus que deu a poção ao homem, nós diríamos que esse é um relacionamento verdadeiro? A premissa é a mesma. Um relacionamento que foi causado por algo irresistível e que, portanto, não houve de fato uma entrega do coração daquela pessoa que foi alcançada por ele, não é um relacionamento verdadeiro. Então o Espírito Santo, ele não quer simplesmente impor e forçar. Se fosse assim, Deus não tinha permitido sequer a queda do homem, ele tinha simplesmente evitado que Adão tomasse a decisão errada. Mas ele quer um relacionamento verdadeiro, genuíno. Por isso, a liberdade do homem de fazer escolhas. Liberdade essa que aqui é restaurada pela graça de Deus. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, irmãos, infelizmente, diversas ocasiões que os homens resistem à ação do Espírito Santo. Por exemplo, Atos capítulo 7 e o verso 51, está o nosso diácono Estevão, né? Aqui falando com os homens, e olha o que ele diz no verso 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Como ele chama esses homens? Homens de dura cerviz. Homens rebeldes, resistentes, incircuncisos de coração e ouvido, ou seja, que não tiveram ainda nem o coração nem o ouvido consagrados, libertos, voltados para Deus. São homens resistentes, homens rebeldes, e que ele diz, sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo resistido aqui por esses homens. Lucas capítulo 7, o verso 30, diz que os fariseus rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Eles rejeitaram aquilo que era a escolha de Deus, a vontade de Deus, o conselho de Deus para eles. Eles rejeitaram por quê? Porque a graça de Deus não força o homem. Ela se apresenta a esse homem e ele pode resisti-la ou pode abraçá-la porque é liberto para fazer isso. Nós vamos entender perfeitamente que a salvação é apresentada na Bíblia como um dom de Deus. Romanos capítulo 6, por exemplo, verso 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, né? Ou seja, é um presente, é um dom. E como todo presente, você pode aceitar ou você pode rejeitar. Porque alguém rejeitaria um presente de Deus? Eu não sei, por muitas razões, mas infelizmente isso pode ser feito. Há uma ocasião que eu sempre me lembro quando falo desse assunto. Eu estava numa confraternização da empresa que eu trabalhava e ali era um final de ano, as famílias estavam presentes e os pais compraram alguns presentes para serem dados aos filhos naquela ocasião. E havia um garotinho e parece que a sua expectativa muito grande era de ganhar um CD com um jogo ou alguma coisa que ele estava querendo assim. Mas o pai acho que não encontrou o que ele queria e comprou uma caixa de chocolates.
e deu para aquele menino. Ora, qual é o garoto que não gosta de uma caixa de chocolate? Não um só, mas uma caixa inteira, né? Qualquer garoto certamente ficaria alegre de receber isso. Mas quando o pai entregou o presente ao menino e ele rasgou rapidamente a embalagem e viu que era um chocolate e não o jogo que ele estava querendo, ele deu um chute na caixa, mandou ela lá longe, porque não queria aquilo. Como é que uma criança rejeita um presente desse? Eu não sei dizer, ou ele estava na expectativa de outra coisa, né? Por isso também os homens rejeitam o presente de Deus. Eles estão em outra expectativa, eles estão querendo os prazeres da carne, da vida, e não a salvação eterna, que naquele momento não lhes parece um presente bom ou verdadeiro. Eles rejeitam o presente de Deus. Mateus capítulo 23 e o verso 37 é um texto também muito interessante, porque ele mostra Jesus, o próprio Senhor Jesus, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha ajunta debaixo de suas asas os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Jesus está dizendo: eu quis, e vocês não quiseram. Há uma forma muito clara da expressão aqui do Evangelho, quando Jesus quer ter um relacionamento verdadeiro com alguém, se apresenta a este e ele rejeita essa graça, rejeita esse relacionamento, rejeita o que Jesus está querendo. Fica claro aqui que Jesus quer uma coisa e os homens quiseram outra coisa. Então os homens resistem à operação do Espírito Santo, resistem à oferta da graça de Deus. Jeremias capítulo 32, o verso 35, um texto também muito interessante, quando o profeta está registrando aqui as palavras de Deus, que dizem assim: e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. E Deus continua dizendo: o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Fica claro aqui que o povo de Israel está fazendo uma coisa que Deus não quis que eles fizessem, que Deus não ordenou que eles fizessem. Isso mostra algo completamente contrário ao conceito desenvolvido pelo calvinismo de que há uma determinação divina para tudo o que acontece. O texto está dizendo claramente, Deus diz: eu nunca mandei que eles fizessem isso, eu não determinei que eles fizessem isso, eu não quis que eles fizessem isso, mas eles fizeram. Então mostra que o homem, ele tem esta liberdade de escolha, liberdade essa que plenamente é desenvolvida exatamente com a operação da graça. Sem ela, o homem só tem a escolha de fazer o errado, fazer o mal, mas com a graça ele tem agora a escolha também de fazer o certo, de agradar a Deus. Mas esses homens ímpios continuam muitas vezes escolhendo o contrário do que Deus quer, rejeitando aquilo que Deus quer para eles, fazendo diferente do que Deus quer para eles, e portanto não há como encaixar aqui um determinismo rígido de que Deus ordena e determina que tudo aconteça daquela forma, porque Ele deu ao homem essa liberdade. E aqui mostra claramente homens resistindo a Deus ou querendo fazer coisas que Ele não quis nem ordenou que eles fizessem. Jesus muitas vezes pregou aos homens querendo a salvação desses homens. João capítulo 5, no verso 34, Jesus está pregando àqueles homens e ele diz assim: eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. A pregação de Jesus, o testemunho que ele está dando, a fala dele aqui, ele mesmo diz, objetiva a salvação daqueles homens, para que vos salveis. Mas no verso 40 ele diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Ele está pregando e objetiva não somente informar-lhes de alguma coisa, mas ele diz, é para que vocês se salvem. No entanto, ele mesmo adianta: vocês não querem vir a mim para ter vida. Não é uma questão de que não foi oferecida a vida a eles.
Não é uma questão de que Jesus não estava disposto a salvar-lhes. A questão é que eles não quiseram, eles não queriam a oferta de vida e de salvação que Jesus lhe oferecia. Romanos capítulo 2, né? um livro que muitas vezes vai ser colocado como um livro totalmente calvinista, um livro que defende a visão do calvinismo, especialmente no capítulo 9. Mas aqui no verso 2 fica claro que os homens rejeitam a Deus, rejeitam a oferta da graça e são responsabilizados por isso. Veja que no verso 4, o apóstolo Paulo diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, de Deus, né? E paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Agora, vamos pensar uma coisa. Se Deus tivesse já determinado quem seria salvo, sem ele poder fazer nenhuma escolha, para que Deus ter longanimidade? Para que Deus esperar um tempo melhor para salvá-lo, se ele já estava determinado à salvação? A longanimidade é porque esse homem precisa aceitar a salvação. Ele continua: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, não é porque Deus não ofereceu graça, não é porque Deus não mudou o coração dele é duro e impenitente por escolha dele. Ele diz: entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus vai trazer recompensa. Ele está falando da justiça retributiva de Deus. Não pode haver justiça retributiva se houver algo imposto. Se Deus dissesse: eu vou salvar esses, mas não aqueles, como ele poderia dizer: Deus está dando a cada um segundo as suas obras? Não é segundo as suas obras. Se está determinado, foi Deus quem fez essa escolha. Esse aqui não pode fazer diferente, nem aquele pode fazer diferente do que foi determinado. Se Deus diz que recompensa de acordo com o que você faz, é porque você tem a opção de escolher. E ele claramente está falando: vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, mas indignação e ira aos desobedientes à verdade. Aqueles que realmente estão resistindo. O pecador está cego para o evangelho, mas Jesus veio ao mundo para iluminar todo homem. João capítulo 1, verso 9, ele diz: ele é a luz que ilumina a todo homem que vem a este mundo. Todo o homem. Nós vamos ver claramente a palavra de Deus, queridos, exortando os incrédulos a crerem. 2 Coríntios 6:1 ele diz: não recebais a graça de Deus em vão. Hebreus, em diversas admoestações, também recomenda aos homens que não rejeitem a graça de Deus, que não se privem da graça de Deus. A graça de Deus, queridos, ela vai cooperar e libertar o livre-arbítrio humano. O arminianismo defende, então, o livre-arbítrio libertário. O homem só tem livre-arbítrio porque ele é liberto pela graça de Deus. Eu vou citar as palavras de Armínio, que ele diz: olha, o autor da graça decidiu não obrigar os homens pela sua graça a consentir, mas influenciá-los por uma mansa e gentil persuasão, influência que não apenas não remove o livre consentimento do livre-arbítrio, mas até mesmo o estabelece. Ele não vai forçar o livre-arbítrio do homem, pelo contrário, ele vai restaurar a esse homem a capacidade de escolher. E ainda ele continua: porque a graça é branda e se mescla com a natureza do homem, para não destruir dentro dele a liberdade da sua vontade, mas para lhe dar uma direção correta, para corrigir sua depravação e para permitir que o homem possua suas próprias noções adequadas. No conceito de Armínio, Deus não vai forçar algo sobre o homem. Pelo contrário, ele quando caiu, ele perdeu a capacidade de fazer escolhas boas. E ele diz: a graça vai restaurar essa capacidade, vai corrigir aquilo que foi perdido na depravação, para que o homem agora possa fazer boas escolhas. Nós podemos então cooperar com a graça divina. E como é essa cooperação? Essa cooperação começa simplesmente quando alguém não resiste a ação do Espírito Santo. Quando alguém não se fecha para a operação dessa graça. A ação do Espírito Santo, então, ela vai continuar crescendo na vida do homem.
Segunda epístola de Pedro, ele diz, olha, acrescente a sua fé, a virtude, acrescente a sua fé, diversas operações que ele vai ali destacando nesse texto, e depois ele diz, olha, opere isso, porque você, fazendo essas coisas, não vai ficar ocioso, pelo contrário, fazendo essas coisas, você vai se salvar. Há uma necessidade do homem de continuar crescendo. E no capítulo 3, verso 17, ele diz que o homem deve crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, há uma cooperação do homem, mas essa cooperação não é assim. Deus faz uma parte, você faz outra parte. Essa cooperação Deus quer fazer tudo. Se você não resistir a Ele, deixar que Ele haja no seu coração, Ele faz tudo. Ele faz tudo, você só coopera não resistindo a Ele. E aí eu cito o William Burton Pope, que ele diz, essa obra junto com Deus não brota da iniciativa humana, mas emerge da resposta à prévia ação divina. O poder pelo qual o ser humano coopera com a graça é a própria graça. Então, não resistindo à graça, a graça lhe dará mais graça para que possa aceitar mais graça ainda. Tudo é pela graça. Mas é necessário que o homem coopere com ela, não resistindo à ação desta graça. E mais graça ele poderá receber. Eu gosto da expressão de John Wesley, que ele diz, como pode ser maior a glória de Deus salvar o ser humano irresistivelmente do que salvá-lo como um agente moral livre? Na realidade, irmãos, dizer que Deus salva irresistivelmente não glorifica a Deus. Porque é fácil, ou vamos dizer assim, é mais fácil para alguém tomar conta de um conjunto de tijolos do que de um rebanho de cabras. Qualquer um pode manter um conjunto de tijolos no lugar certinho. É preciso realmente ter mais poder para manter um rebanho de cabras no lugar certinho. Então, se os homens têm liberdade de ação, se eles têm vontade para agir, então é mais glorioso ainda para Deus convencer esse homem e salvá-lo do que agindo irresistivelmente quando não há nenhuma opção. Parece que o amor de Deus realmente, se fosse oferecido com a possibilidade de ser resistido, não seria aceito por ninguém. Nós vamos ver então que o homem, ele foi criado como um agente livre, ou seja, com livre-arbítrio, habilidade de escolher. Ele possuía graça suficiente para obedecer a esse mandamento. No entanto, ele caiu por sua livre escolha, escolheu transgredir a lei divina e a consequência primeira deste ato é que ele perdeu a sua comunhão com Deus e perdeu então também o seu livre-arbítrio. Após a queda, esse homem está escravizado, a sua vontade não pode mais dirigir-se para a Deus, ele não tem a iniciativa de buscar a Deus. E Armínio vai dizer, o livre-arbítrio na queda é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Não há como o homem fazer escolhas sem a graça. No entanto, essa graça vai agir sobre o homem para que ele possa ser liberto. Cristo pagou o preço para libertar os homens. Aquele que agora se volta para Cristo, de escravo passa a ser livre, embora ele agora seja servo de Cristo. Porque uma coisa muito importante a gente saber é que não há nenhum homem liberto de qualquer domínio. Você só escolhe a quem vai servir, ou a Deus, ou ao pecado, ao diabo. Não há nenhum homem autônomo. Ou ele está servindo a Deus, ou ele estará servindo obrigatoriamente aos fins do inimigo, aos propósitos do inimigo, sendo controlado por ele. Mas somente o servo de Cristo é o homem verdadeiramente liberto. E quanto mais servo de Cristo ele se tornar, mais liberto ele será, à medida que ele não resiste, mas coopera com esta graça. Assim, Armínio vai dizer, a graça preserva também o livre-arbítrio, é preservado. O livre-arbítrio do homem é o sujeito da graça. Logo, é necessário que o livre-arbítrio colabore com a graça que é concedida para a sua preservação, mas auxiliada por uma graça subsequente e sempre permanente no poder do livre-arbítrio, e sempre permanece no poder do livre-arbítrio rejeitar a graça concedida e recusar a graça consequente, porque a graça não é a ação onipotente de Deus, a qual o livre-arbítrio do homem não consegue resistir.
A graça sempre vai agir no coração do homem, mas ela sempre pode ser resistida, porque Deus quer um relacionamento verdadeiro com este homem. Para ter esse relacionamento de amor verdadeiro, genuíno, o homem precisa então ter o seu livre-arbítrio preservado. Roger Olson, ele vai dizer: a graça preveniente não interfere na liberdade da vontade. Ela não verga a vontade ou torna certa a resposta da vontade, apenas capacita a vontade a fazer a escolha livre, quer seja para cooperar, quer seja para resistir à graça. A cooperação não contribui para a salvação como se Deus fizesse uma parte e os humanos a outra. Antes, a cooperação com a graça, na teologia arminiana, é simplesmente não resistência à graça. Todavia, ele acrescenta, Deus não toma essa decisão pelo indivíduo. É uma decisão que os indivíduos, sob o impulso da graça preveniente, devem tomar por si mesmos. Deus trabalha no coração do homem, mas Deus não crê pelo homem. Deus habilita o homem a crer e a se arrepender, mas Deus não se arrepende pelo homem. Ele precisa tomar esta decisão, mas só pode tomá-la porque foi alcançado pela graça de Deus. Aí eu vou encerrando, citando aqui Bernardo de Clairvaux, que é um teólogo citado por Armínio. Ele diz: qual a função do livre-arbítrio? Tire o livre-arbítrio e não restará nada que possa ser salvo. Se não houver vontade no homem, então não há nada para ser salvo. Tire a graça, ele diz, e nada restará que seja a fonte da salvação. Deus é o autor da salvação e somente o livre-arbítrio é que pode ser salvo. Somente a escolha do homem. Deus quer então que todos os homens se salvem. Mas Wesley diz, Deus não quer que eles sejam salvos como árvores ou pedras, mas como homens, como criaturas inteligentes, dotadas de entendimento para discernir o que é bom e liberdade para aceitá-lo ou recusá-lo. Deus não quer um amor ou um relacionamento forçado. Todos os homens são alcançados, então, pela graça de Deus, conforme nós entendemos no arminianismo. E aí Wesley vai dizer, não há desculpas para aqueles que continuam em pecado, pois não há nenhuma pessoa que esteja em um mero estado natural, ou seja, que não seja alcançado por essa graça. Não há ser humano, a menos que haja apagado o espírito, que esteja completamente privado da graça de Deus. E ele conclui, nenhum ser humano peca porque não tem graça, mas porque não usa a graça que tem. A graça de Deus é dada a todos os homens. Ele diz, embora eu não tenha poder sobre a minha própria mente, por causa da corrupção da minha natureza, contudo, através da graça de Deus que me assiste, tenho o poder de escolher de fazer o bem ou o mal. É a graça quem restaura ao homem essa capacidade. Então, queridos, nós vimos aqui que o homem, ele já nasce como um pecador. Ele está depravado, em sua condição natural ele não pode buscar a Deus nem fazer o que lhe agrada. Mas a graça restaura o livre-arbítrio do homem para que possa fazer essa escolha, para que possa buscar a Deus, não resistindo a essa graça. Sem a graça de Deus, ninguém pode agradar a Ele. Mas com a graça, o homem pode e deve fazer aquilo que agrada ao Senhor, cumprindo a sua vontade, os seus mandamentos. O homem tem a liberdade, no entanto, de recusar. A graça não força o homem. Mas ele não tem a liberdade de evitar as consequências da sua recusa. Qualquer que recusar será responsável por sua morte, por sua ida para o inferno. Não resistindo, no entanto, ao Espírito Santo, o homem será salvo pela operação da graça de Deus. É assim que nós cremos, assim que nós defendemos a operação da graça de Deus. Ela é universal, alcança todos os homens. Ela sempre visa a salvação do homem, mas ela pode ser resistida, porque Deus quer um relacionamento verdadeiro com o homem. No entanto, aquele que se abre à graça, mais graça receberá. Aquele que não resiste ao Espírito Santo, mais receberá dele mesmo e poderá alcançar todos os benefícios que Deus tem para o homem, e o primeiro e maior deles é a salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim nós cremos e assim nós pregamos acerca da graça de Deus, e só podemos encher o coração de alegria e gratidão, porque Deus nos dispensou essa tão maravilhosa graça. Sem ela nós não poderíamos de maneira nenhuma fazer qualquer escolha. Não está no poder do homem dar o primeiro passo para Deus, não. O máximo que nós damos é o segundo passo, porque Deus já deu o primeiro em nossa direção, enviando o seu Filho Jesus e enviando o seu Espírito para nos trazer a preparação do coração
para ouvir o Evangelho e responder favoravelmente à oferta de salvação que gratuitamente Ele nos faz. E Deus nos abençoe que nós possamos cada dia mais cooperar com essa graça, abrindo-nos para a sua operação e abraçando tudo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E agora nós vamos às perguntas, né? Quem tiver aí uma pergunta fácil, pode receber o microfone, aí o irmão fica de pé, diz o seu nome e o local onde o senhor mora, e aí pode fazer a sua pergunta. Pergunta fácil. Fabiano Vilas Boas, núcleo 119, Guaratinguetá. Em 1619, na Holanda, teve o Sino de Dort, né? E lá foi considerado antibíblico o arminianismo. Só que hoje nós vemos que esse é um sistema teológico adotado na maioria das igrejas evangélicas. Como se deu, então, essa aceitação desse sistema para nós, que nós vivemos hoje? Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Sínodo de Dort não é considerado por nós arminianos como um selo de ortodoxia, como aquele ponto que deve ser considerado como o correto a ser feito na teologia. Por quê? Porque o Sínodo de Dort, ele claramente tinha uma motivação política por detrás, né? Os arminianos não foram para o Sínodo de Dort para debater o assunto. Eles já estavam predestinados a serem punidos no Sínodo de Dort. Eles já foram lá como réus, não puderam nem falar direito. Eles não tinham direito à sua defesa. Não houve um amplo debate para se ver o que a Bíblia dizia. Há relato de delegados, né, de diversos países que foram ao Sínodo de Dort. Eles eram calvinistas antes de irem e de lá voltaram arminianos diante da defesa do arminianismo que Simão Episcópios faz lá no Sínodo de Dort. Os pastores, cerca de 200 pastores arminianos, foram simplesmente expulsos de sua igreja, expulsos da Holanda. Alguns foram mortos, outros foram presos. E aí eu quero citar uma passagem interessante aqui de Hugo Grossio, que é um dos seguidores, um dos continuadores da obra de Armínio, e ele escapou da prisão porque a sua esposa mandou para ele uma arca cheia de livros para ele ler, só que ele se escondeu dentro da arca, se cobriu com os livros e saiu de lá. Você veja que os livros podem salvar a vida de alguém realmente, né? É importante demais a leitura. Então, no Sínodo de Dort, houve uma condenação injusta. Tanto que, depois que Maurício de Nassau, que era o mentor político da história, o que havia na Holanda da época era um conflito entre o primeiro-ministro, que era arminiano, Oldenbarnevelt, e o príncipe, que era o Maurício de Nassau. Um queria guerra, o outro não queria. E aí acabou que o príncipe usou o sínodo para expulsar os arminianos, matar o seu oponente, o primeiro-ministro, e estabelecer isso aí. Quando ele morreu, os remonstrantes arminianos voltaram, estabeleceram igrejas, faculdades, e até hoje estão na Holanda. E esse pensamento, esse sistema difundiu-se por todo o mundo, ganhou uma grande força com John Wesley, né? E daí chegou até nós, através dos movimentos de santidade que culminaram no avivamento da Rua Azusa, de onde surgiram as igrejas pentecostais como a Assembleia de Deus, e por isso nós herdamos essa teologia arminiana, que é bíblica, que é equilibrada em relação a Pelágio e Agostinho, e que nos leva a valorizar a graça de Deus, mas ao mesmo tempo agir em cooperação com ela para poder finalmente ser salvo. Mais uma pergunta? No núcleo 1408. A minha pergunta para todos os ouvintes que têm dúvida, como o Calvino ele enxerga o Espírito Santo como agente da ação da graça? Olha, Calvino é um teólogo que muito valorizou a operação do Espírito Santo. Ele coloca realmente o Espírito Santo numa posição primordial para a manifestação da graça e a salvação do homem. A única questão aí é que ele vê essa ação do Espírito Santo na vida do homem como sendo algo irresistível. Ele acha que se o homem tiver a opção de resistir, então isso quebra a soberania de Deus.
Nós não entendemos assim. Mas ele valoriza muito a ação do Espírito Santo. Dada as questões daquela época mesmo, né, a igreja ela se afastou muito da operação do Espírito Santo nos seus dons. E aí, então, muitas igrejas que são calvinistas acabaram optando também por não valorizarem ou não entenderem que o Espírito Santo concede os seus dons hoje à igreja. Mas isso não é incompatível com o pensamento de Calvino, tanto que hoje já tem muitas igrejas que são calvinistas e renovadas, né? E aceitam e buscam a operação do Espírito Santo. Calvino era um teólogo que valorizava muito o Espírito Santo, apenas entendia que a sua ação era irresistível para a salvação do homem. Pai do Senhor, os irmãos, meu nome é Reginaldo, eu sou do núcleo 713, e pelo que o pastor Kleber comentou, falando sobre a graça irresistível, a gente percebe que o calvinismo vai de contra uma das maiores doutrinas da Bíblia Sagrada, que é o amor de Deus, né? Aí acaba se tornando para eles um tendão de Aquiles, né? Como eles explicam essa questão do amor de Deus nessa graça irresistível? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima palestra, mas realmente o amor de Deus não é uma característica tão valorizada no calvinismo. Eles valorizam muito mais a glória de Deus. E esse amor de Deus, para justificar por que Deus deseja mandar uns para o inferno e outros para o céu, alguns teólogos calvinistas vão dizer que Deus não ama a todo mundo, Deus só ama os eleitos. Outros vão dizer que não, Deus ama todo mundo, mas não da mesma forma. Uns Deus ama realmente para salvar, outros Deus ama apenas para dar a eles o sol, a chuva e essas outras coisas. Nós não concordamos com isso, porque nós vemos que Deus, ele é amor. Amor não é uma coisa que Deus tem, é a sua própria essência. Então, no arminianismo, John Wesley, principalmente, vai desenvolver a ideia de que Deus é amor santo. Ele vai dizer que todas as perfeições de Deus, todos os atributos de Deus, podem ser resumidos em dois. Deus é amor e Deus é santo. Ele diz, no que diz respeito à sua comunicação, Deus é amor. No que diz respeito à sua preservação da sua natureza, Deus é santo. Então o amor de Deus é limitado por sua santidade ou sua justiça. E a justiça de Deus opera através do seu amor. Por isso ele ama a todos, quer salvar a todos, mas não salva aquele que é incrédulo, porque a sua justiça limita então este amor. Deus não pode ser justo salvando o que não aceitou a sua condição para a salvação, que é a fé em Jesus, mas ele é amor e deseja salvar então a todos os homens. O calvinismo não... Isso não seria um passo para uma heresia? Veja só... de recusar e sair do grande amor de Deus, porque é uma das doutrinas fundamentais, eles ferem essa doutrina fundamental. De fato, eles não valorizam isso. Nós precisamos ter o cuidado, e eu creio que no arminianismo há esse cuidado, de não exaltar exageradamente um atributo de Deus em detrimento dos outros. Há, por exemplo, o teísmo aberto, que supervaloriza o amor de Deus, mas acaba desprezando os outros atributos. Nós não fazemos isso. Deus ama a todos, Deus quer salvá-los, sim, mas Deus também é santo. Armínio vai dizer que o amor de Deus ele se apresenta de duas maneiras. O amor pelas criaturas e o amor por si mesmo. O amor por sua própria justiça. Então ele diz, Deus ama as criaturas, mas esse amor também é limitado pelo amor de Deus à sua própria justiça, a si mesmo. Deus não pode, então, ferir a sua santidade por amar o homem, mas ele busca esse homem em amor. Nós temos que ter esse cuidado de valorizar o amor de Deus, porque realmente é a sua maior característica, né, que a Bíblia nos apresenta, foi o amor que mandou Jesus até a cruz. Deus prova o seu amor para conosco quando mandou Jesus. É o tema central da Bíblia, mas esse amor, ele também possui, vamos dizer assim, uma restrição nos outros atributos de Deus, né?
Não podemos supervalorizar um atributo desprezando os outros. E eu creio que o arminianismo faz isso, trata de forma equilibrada, sem desprezar. Por isso essa máxima wesleyana de que Deus é amor santo. Ou seja, há um amor verdadeiro, mas há também uma santidade que impõe limites à ação deste amor. Uma pergunta ainda? Natanael, São Paulo, núcleo 1381. O Senhor nos apresentou a salvação como um livre-arbítrio do homem, e bem como a sua cooperação. Nós aqui estamos num centro acadêmico, então nós temos alguns conceitos e nós chegamos até tal. Dentro desse ponto de vista, nós, para poder uma maneira ficar mais fácil, nós sabemos que a eleição é uma escolha, como também a predestinação é escolha de antemão. Nós olhamos em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, fala que o homem foi elegido em Cristo e predestinado desde então. Como explicar de uma maneira bem fácil para aquele simples cristão, tanto a eleição como a predestinação? Isso já foi tema de outra palestra, mas para a gente pensar o seguinte: a eleição, ela é uma escolha de Deus. No entanto, Deus escolhe dentro de condições que Ele próprio estabeleceu. Quem estabeleceu as condições da salvação não foram os arminianos, foi Deus. Deus quem estabeleceu as condições. E que condições Deus estabeleceu para salvar alguém? Fé. A fé não é algo que Deus simplesmente dá ao homem. Você nunca vai encontrar alguém na Bíblia dizendo para o outro: você é salvo, você não precisa fazer nada que Deus já vai lhe dar a fé. Você vai encontrar alguém pregando e dizendo: creia e você será salvo. Então a fé é possibilitada pela graça, mas o homem precisa exercer essa ação de crer. Deus não crê pelo homem. E aí, quando nós olhamos o conceito de eleição no arminianismo, que é um conceito bíblico, ele vai se utilizar de textos como Romanos capítulo 8, verso 29. O verso 28 é muito conhecido, né? Que todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus, são chamados por seu decreto. Mas o verso 29 diz: aqueles que ele dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. O que foi que Deus conheceu? Aqueles que o amam, conforme o verso 28 diz. No 1 Pedro capítulo 1 e verso 2, Pedro vai dizer: eleitos conforme a presciência de Deus. Então, como nós entendemos? Deus, antes da fundação do mundo, Ele sendo conhecedor de todas as coisas que iriam acontecer, porque Deus conhece perfeitamente o futuro, os atos livres dos homens, Deus conhece perfeitamente. Deus, então, conhecendo aqueles que iriam crer, porque essa é uma condição que Ele estabeleceu para a salvação, todo aquele que crê em Jesus, que ama a Jesus, e nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Então essa é uma resposta do homem apenas, não é a iniciativa dele. Então todos os que Deus sabia de antemão que iriam crer, estão predestinados ou eleitos para a salvação. A eleição na visão arminiana, portanto, é condicionada à fé. A eleição é incondicional do corpo de Cristo. Deus elegeu a igreja para ir para o céu e acabou-se. Agora, quem vai fazer parte dessa igreja, aí a eleição individual é decorrente dessa escolha que o homem faz, mas ele não há mérito em ele escolher, porque na realidade isso foi possibilitado pela graça, mas somente aquele que crê, e que Deus sabia de antemão que iria crer, é que estão eleitos para a salvação. Os calvinistas, obviamente, rejeitam essa ideia da presciência de Deus ser utilizada para a eleição. Mas dentro dos esquemas que eles apresentam, o único que realmente não leva em conta nenhuma presciência é o chamado supralapsariano, ou o calvinismo extremado, o calvinismo radical, o calvinismo rígido, como alguém chama. Que Deus elegeu, antes da fundação do mundo, os homens antes de criá-los. Uns já foram criados destinados ao inferno e outros já foram criados destinados ao céu. Aí alguns calvinistas acharam isso demais, e eu concordo com eles. Aí eles disseram: não, Deus, aí surge uma outra opção que é o infralapsariano, que ele diz que Deus elegeu os homens depois da queda. Só que, se Deus está fazendo uma escolha aqui, antes da fundação do mundo, e Ele vai escolher aqueles que estão já aqui, depois da queda, então, obviamente, Deus tem que usar a sua presciência. Ele tem que saber que o homem vai cair.
Ou ele determina que esse homem caia e já diz que esse vai ser condenado e esse vai ser salvo, independentemente de qualquer coisa. Então, ou a gente crê que Deus já determinou que o homem fosse para o inferno antes de criá-lo, o que não é um conceito bíblico, porque quem vai para o inferno é aquele que pecou. Deus não pode destinar alguém para o inferno antes que ele peque, a menos que ele já tenha um conhecimento prévio de que ele vai pecar. Isso é a presciência de Deus. Se Deus pode usar a sua presciência para levar alguém para o inferno, por que não pode usá-la para levar alguém para o céu? Então, na realidade, vemos que a maioria dos calvinistas que se dizem infra- ou sublapsarianos, eles vão ter que defender ou que há uma presciência de Deus envolvida nesse processo. Somente o calvinismo mais rígido é que Deus determinou e que cada um ia para o céu e para o inferno. Ele não foi com a cara de uns mesmo e antes de criar já mandou eles para o inferno e acabou-se e pronto. Não tem outra saída. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que alguém será salvo porque creu e alguém será condenado porque não creu. No final de tudo, irmãos, o único pecado que leva o homem para o inferno é a incredulidade. Porque se ele tivesse cometido qualquer outro pecado, mas cresce em Jesus, seria perdoado. Mas a incredulidade não é perdoada porque é a única forma de você receber o perdão é pela fé. O que não crê jamais receberá isso e, portanto, não será salvo. Nós, portanto, não concordamos com essa visão calvinista da eleição, mas defendemos que a eleição é condicionada à fé em Jesus, conforme nos mostram as Escrituras. Amém? Ok? Muito bem. No final escapamos quase todos, né? E está tudo resolvido. Obrigado aos irmãos pela atenção. Obrigado por participarem, vocês que estão acompanhando esse Web Fórum. É uma satisfação poder estar aqui e poder, de alguma maneira, trazer uma cooperação, procurar, junto com os irmãos, entender o que é essa visão arminiana. É preciso destacar apenas uma coisa, queridos. A Assembleia de Deus não virou uma igreja arminiana ao longo do tempo. Ela nasceu assim. Ela é assim. Ela já nasceu como uma igreja pentecostal e arminiana. Essa é a nossa doutrina, é a nossa tradição. Nós precisamos conhecer melhor a nossa tradição e não trocá-la por uma outra porque tem mais gente famosa pregando ou tem mais livros por aí falando sobre isso. Graças a Deus estão surgindo muitas boas opções literárias explicando a doutrina arminiana. Nós precisamos conhecê-la melhor e não deixar que outros sistemas, como o pelagianismo ou semi-pelagianismo, acabem influenciando a nossa maneira de crer. Nós somos arminianos, é uma doutrina equilibrada, bíblica, cristocêntrica e que nós precisamos conhecer cada dia mais para poder defendê-la e não precisamos de famosos para poder nos ensinar a fé. A Bíblia é suficiente e já temos literatura abundante também para conhecer a nossa tradição. Vamos continuar firmes nela e ensiná-la àqueles que precisam conhecê-la melhor. Muito bem, amados irmãos, esta é a nossa visão, a visão arminiana da graça de Deus. Uma graça que habilita o homem, coopera com ele, mas que pode ser resistida porque Deus quer um relacionamento verdadeiro com o homem. Nós não cremos numa ação irresistível, não porque Deus não possa fazê-lo, mas é porque Ele não deseja fazer assim. Ele quer livremente que o homem o adore, que o homem esteja voltado para Ele. Como o homem estava em depravação, isso só é possível pela graça de Deus. Mas nós já vimos e louvamos a Deus porque essa graça alcança todos os homens. Nos alcançou e é por isso que nós estamos em Cristo. E vamos permanecer nele porque a mesma graça nos assistirá até ao fim, desde que nós não a rejeitemos em algum tempo para nos afastarmos daquela que é a única fonte de salvação e esperança para o homem. Louvamos a Deus por sua maravilhosa graça. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, queridos. Graças a Deus.